Glória a Deus nas alturas dos céus. A paz de Deus seja com todos. Também quero saudar nesse instante os servos de Deus que servem ao grande Deus em outras igrejas, com a paz do Senhor Jesus. Quero já, desde o começo, agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo aqui no meu canal, porque eu já disse num vídeo meu que o Senhor Jesus Cristo me mandou abrir esse canal. Eu não cheguei ainda a pedir like, pedir para se inscrever, pedir para compartilhar, pedir para acionar o sininho das notificações. Eu não cheguei ainda a pedir, não vou dizer que uma hora eu não venha pedir, mas ainda não cheguei a pedir, porque o Senhor disse que Ele daria o crescimento nesse canal. E o Senhor está dando crescimento, porque esse canal veio pela vontade de Deus, ele foi aberto pela vontade de Deus, para trazer para as pessoas a palavra de Deus, mensagem de Deus, recado de Deus, revelações de Deus e profecias de Deus, quando assim Ele profetizar na minha boca. Porque, irmãos, esta que é a minha realidade. Eu entrego um recado de Deus, uma profecia de Deus, quando o Senhor profetiza na minha boca. Quando o Senhor não profetiza, eu me calo, fico no aguardo de Deus, como um soldado corajoso de Cristo, esperando a ordem, esperando as ordens do grande Deus dos exércitos. Aleluia! Do grande Deus El Shaddai, o grande eu sou. Por isso venho agradecer a todos vocês que estão contribuindo comigo, trazidos pelo Senhor Jesus Cristo, para se inscrever nesse canal. Aqui, irmãos, eu digo para toda a irmandade, digo para todos os irmãos que servem a Deus em outras igrejas, a qual eu tenho respeito a todos os servos de Deus, porque, como eu sempre digo, o Senhor vem buscar um povo bom, zeloso e de boas obras. O Senhor não vem buscar uma placa de igreja. Certa feita, irmãos, quando eu pregava ainda a palavra de Deus, na hora ali da pregação, o Senhor colocou na minha boca dizendo que no dia do arrebatamento será levado salvos, o Espírito Santo pegará por debaixo dos pés e levará até a altura dos céus para encontrar com o Senhor nas nuvens. E que as placas de igrejas irão ficar todas aqui na terra, os homens pisando sobre as placas, porque é assim que será, irmãos. Subirá somente um povo que guardou as verdades de Cristo, trilhou no caminho da verdade, obedeceu ao Senhor, mesmo com choro, com lágrimas, mesmo com tristeza, mesmo com grandes lutas e pelejas nesta terra, mas procurou servir ao Senhor em espírito e em verdade. Olha, irmãos, nesse instante, são 22 horas e 53 minutos. Eu já ia me preparar para dormir, que eu estou até com um pouco de sono, mas o Senhor disse para mim: o que você pensa que vai fazer? Eu disse: eu vou dormir, Senhor. Ele falou: não, você não vai dormir, você vai sentar e vai gravar o que eu te mandar. Porque tem pessoas necessitadas de ouvir a tua voz, porque tu és portadora das palavras que eu vou pôr na tua boca. E eu, como porta-voz de Deus, irmãos, não posso jamais desobedecer ao Senhor, porque, como eu disse, eu sou um soldado que fui preparado por Deus. Fui colocada por Deus na fornalha de fogo ardente para ser provada.
fui colocada na cova dos leões, fui colocada nas mãos do oleiro para ser amassada como barro nas mãos do oleiro. Portanto, eu já disse em alguns vídeos meus que o Senhor sabe de onde eu vim. E aquele que quiser perguntar quem sou eu, pergunte a Deus, que Ele tem toda a sabedoria celestial para responder para todos vós de onde eu vim. Eu sei que tem muitos que perguntam quem é ela, quem é essa mulher. Porque eu digo para vocês, irmãos, que antes eu não trabalhava para o Senhor no YouTube, não. Não tem muito tempo que eu estou aqui a pedido de Deus. Mas o Senhor tinha pedido para mim anteriormente, foi para mim trabalhar no Facebook, para Ele, no qual eu trabalhei. A qual assim que o Senhor me mandou, me ordenou que eu abrisse uma conta no Facebook. Logo assim que foi aberto, o Senhor colocou uma profecia na minha boca, a qual disse para me entregar o recado para todos que iria parar sobre esse Brasil, sobre essa nação chamada Brasil, uma nuvem negra. Foi colocado, irmãos. Eu sempre dou de falar porque o Senhor põe na minha boca, porque tem pessoas que não ouviram ainda e vão ouvir esse vídeo. Ou durante o dia, se for durante o dia, um bom dia para você. Se for à tarde, boa tarde para você, que Deus te abençoe. Se for à noite, boa noite. Se for pela madrugada, boa madrugada para você, que Deus te abençoe poderosamente nas suas mãos. E fui colocado, irmãos, essa profecia no Facebook no dia 6 de agosto do ano de 2017. Apenas enviei o que Deus mandou, irmãos, sobre a nuvem negra que ia pairar sobre essa nação chamada Brasil. E apenas obedeci ao Senhor e coloquei. Assim que eu fiz a publicação, começaram as pessoas me perguntar: profetiza do rei, o que Deus está falando? O que a senhora falou aí sobre nuvem negra? O que Deus está dizendo com isso? Eu disse naquela época: não sei o que Deus está dizendo. Eu só entreguei o recado dele, que vai pairar sobre essa nação chamada Brasil, uma nuvem negra. E aí, irmão, se cumpriu a profecia do Senhor no ano de 2020. Se cumpriu a profecia do Senhor quando veio a pandemia, a Covid-19, que realmente foi uma nuvem negra que pairou sobre o Brasil, a qual dizimou muita gente no Brasil, muita gente no mundo todo, em todo o universo. Foi pessoas dizimadas, irmãos. E tem uma coisa que eu trago aqui pela voz do Espírito de Deus, mandada pelo Espírito Santo de Deus, te dizendo: foram muitos dizimados e você ficou. Foram muitos levados, não estão mais aqui entre os vivos, e você permaneceu. Porque te escolhi, você permaneceu. Não diga na tua boca o que você muitas vezes diz. Essa é uma revelação para você. Muitas vezes você diz: ah, mas para que isso da minha vida? Ah, para que minha vida está assim? Ah, para que acontece assim? Eu ainda não consegui o que eu quero. Eu ainda não consegui um bem material. Não comprei aquele carro que eu quero. Ainda não consegui comprar minha casa. Não comprou ainda porque não é tempo ainda, diz o Senhor. Guarda o dinheiro que você tem para comprar tua casa e teu carro, que depois o Senhor vai permitir que você compre. Mas primeiro é o reino do céu. Ele diz: buscai primeiro o reino do céu, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não sabia que o Senhor ia dar essa revelação para alguém neste momento. Agradeça a Deus, você não foi dizimado no tempo da Covid-19. Você está aqui por permissão de Deus. Agradeça ao Senhor em tudo. Em tudo dai glória a Deus.
O Senhor me fez sentar aqui nesta noite, eu já disse o horário. E deste dia 21, nessa terça-feira do ano de 2025, estou aqui agora, vendo o que Deus vai fazer, qual é a operação de Deus que Ele vai operar daqui a alguns segundos na tua vida. É Deus a quem sabe. Eu estou aqui esperando as revelações de Deus. E portanto, venho dizer para vocês também, irmãos, não é fácil. Na hora que o Senhor diz, senta, me aguarda, eu vou te revelar algo sobre alguém. Então, irmãos, é dessa forma que o Senhor faz. Não é fácil, irmãos, é com muita luta, foi com muitas guerras, enfrentei muitas batalhas, muitas pelejas, estive nos campos de guerra sozinha, lá não tinha quem estivesse comigo. Eu gosto de cantar assim, irmãos, às vezes alguém não ouviu ainda, diz... Alguém não ouviu os outros vídeos meus, eu digo mais uma vez assim. Me perguntaram quem sou eu, querem saber de onde foi que eu saí. Estão pensando que foi muito fácil para eu chegar até aqui. Me olham e dizem que eu não estou preparado. Me olham e julgam o meu jeito de adorar. Mas só Deus sabe o que eu fiz no anonimato, quando ninguém estava vendo eu chorar. Eu vivi no deserto, ó meu Deus, senti frio e o calor. Renunciei minhas vontades pelo chamado do Senhor, mas só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui. Por isso, irmão, não me critique, pergunte a Deus sobre mim. Mas eu não sou artista, não sou celebridade, não sou o melhor, nem o mais certo. Eu sou a voz que clama no deserto. Irmãos, eu congregada por várias e várias vezes, Deus enviava servos de Deus que eu não conhecia, não sabia quem era. E esses servos de Deus, Deus colocava na boca deles dizendo assim: quando alguém perguntar quem é você, não diga quem é você. Diz apenas assim: eu sou a voz do que clama no deserto. E portanto eu garanto para vocês aqui, diante do Espírito Santo de Deus, diante do Espírito de sabedoria, que eu sou a voz do que clama no deserto. Irmãos, é muito difícil, irmão, servir a Deus, não é fácil não. Irmãos, a gente enfrenta tanta calúnia, a gente enfrenta tanta maldade, tanta pessoa sem fé, pessoas incrédulas, pessoas blasfemas. Irmãos, um dia desse aqui eu vou falar para os irmãos, com toda humildade diante do Senhor, não tem vergonha de falar, irmãos. Eu estou falando a verdade diante do Espírito Santo de Deus. Porque eu me considero bem pequenininha, me considero a serva mais pequenininha que existe nesta terra. Mas, portanto, vou dizer para vocês assim, que esses dias agora eu tinha postado um vídeo, irmãos. Aí são muitos comentários, irmão, muitos comentários de pessoas abençoadas, pessoas que creem no poder de Deus, pessoas que recebem um recado quando Deus envia pela boca de um servo dele, pela boca de um profeta dele. E tem pessoas, irmãos, terríveis, irmão. Vamos dizer logo a verdade. Tem pessoas incrédulas, blasfemas, mal educadas, pessoas deseducadas, pessoas que não têm educação para falar com alguém, muito menos para falar com uma pessoa que eles não conhecem. Não conhece, irmãos, aquele servo de Deus e julga eles. Julga, maltrata, irmãos, não é fácil.
trazer a palavra de Deus. Não é fácil estar no meu lugar aqui, e nem no lugar de outros profetas verdadeiros de Deus. Não é fácil, irmãos. Nós, os profetas verdadeiros de Deus, passamos por muita injúria. É muita injustiça, irmãos, que fazem conosco. É muita blasfêmia, é muito julgamento falso. Irmãos, esses dias agora eu coloquei um vídeo, e aí o Senhor, não vou dizer o nome dele aqui, porque não há necessidade, também ele nem merece que eu fale aqui o nome dele, irmãos. Com toda humildade diante de Deus, eu tenho que ser sincera com meus irmãos, com meus seguidores, com aqueles que Deus está trazendo para me seguir. Que Deus está trazendo, irmãos, vocês estão vindo trazidos por Deus, trazidos pelo Espírito de Deus, porque esse canal foi aberto no nome do Senhor Jesus Cristo, para me trazer a palavra de Deus. Então, irmãos, esse Senhor, é difícil falar para vocês, mas eu vou ter que falar para vocês, viu? Vocês vão ficar indignados. Vocês que têm o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que está na minha vida, porque o Senhor diz, o seu Espírito tem que testificar que você é filho de Deus. O meu Espírito testifica com o Espírito Santo que eu sou de Deus. É assim, irmão, se não testificar, não somos de Deus. Então, os que são de Deus vai me ouvir agora. Acredito que vocês vão ficar assim, achar um absurdo esse tipo de maldade, de pessoas malignas que existem. Um senhor colocou aqui, depois que ele viu meu vídeo, e falou assim, irmãos: essa mulher tem espírito de adivinho. Está repreendido o espírito de adivinho nessa senhora. Porque Deus deu uma grande revelação, irmãos, uma revelação tremenda na vida de alguém. E aí eu fiquei assim, eu vi aquilo lá, falei: Senhor, não vou dar nem confiança para isso, eu não tenho nem tempo para isso. O Senhor disse para mim: não, é para responder sim. Aí o Senhor colocou na minha boca palavras, irmãos. E eu, com toda a autoridade de Deus, disse assim: espírito de adivinho, quem tem é o Senhor. Porque o Senhor está procurando adivinhar, me julgando, me chamando dessa forma. O Senhor tem um espírito de adivinho. Quem é o Senhor? Com qual autoridade o Senhor fala essas palavras comigo? Mas o Senhor vai prestar conta para o Deus que eu sirvo, porque Ele sabe de onde eu vim, quem eu sou. Ele sabe o dia, a hora, o minuto, o momento, o segundo que Ele me formou no ventre da minha mãe, adonada com esse dom que eu tenho hoje, para trazer a mensagem para as pessoas, para ser porta-voz de Deus para as pessoas. O Senhor vai dar conta das suas palavras. Aí o Senhor disse para mim assim, meus irmãos: repreenda em meu nome. Eu disse: em nome do Senhor Jesus, Satanás, você está repreendido. Foi, irmãos, aconteceu isso, viu? Vocês vão ouvir esse vídeo. Quem quiser até comentar alguma coisa para mim, comenta aí o que vocês entenderam sobre o que eu estou dizendo aqui. O que vocês vê desse assunto que eu estou falando para vocês aqui. Isso aconteceu, irmãos. Eu não tenho aqui vergonha de dizer para vocês, não. Eu tenho a coragem, como uma guerreira valente, de mostrar para vocês que quem está aqui num vídeo, irmãos, trazendo mensagem de Deus verdadeira para vocês, trazendo a verdade, uma revelação genuína de Deus, uma profecia verdadeira de Deus, não profecia falsa, mas uma profecia que se cumpre, irmãos. Porque tudo que o Senhor tem colocado na minha boca, pelo querer do meu Deus, pela escolha do meu Deus, tem se cumprido. O Senhor profetiza na minha boca e se cumpre. Eu não profetizo, meus irmãos. Apenas a minha boca Deus usa para profetizar. O Senhor profetiza. Deus profetiza na minha boca e tudo tem total cumprimento. Irmãos, digo para vocês também, que também no ano de 2021, o Senhor às 3 horas da madrugada, no mês de abril, me arrebatou ao céu e lá me mostrou que haveria guerras, irmãos. E ali, irmãos, veio as guerras de 2022, veio a Ucrânia e a Rússia. E também agora nós vemos aí o Hamas e Israel. Se cumpriu, meus irmãos. Ninguém havia falado em guerras, ninguém estava falando em nada. O Senhor me arrebatou ao céu e me mostrou soldados municiando armamentos, encostando numa parede.
Aí se aproximou de mim um varão todo de branco, irmãos, com cabelo grisalho, e eu entendi que aquele varão era o próprio Deus. Era o próprio Deus, o próprio Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu olhei para ele e falei assim: Senhor, quem são esses homens? Ele disse: são soldados, minha serva, municiando armamentos para uma grande guerra. Perdão, meus irmãos. Anuncia que haverá guerras. Naquele momento, irmãos, eu ouvi um soldado dizer para o outro: tem alguém nos vendo aqui. Eu falei: ô Senhor, eu que estou vendo eles. Por quê? Porque se eu estava vendo eles, eles sabiam que eu estava ali, irmãos. Mas na hora que eu fiquei um pouquinho preocupada deles me verem ali, que eu estava vendo eles, porque os irmãos sabem que se estiver vendo eles preparando armamento, é como um espião que está ali vendo. E eu fui levada ao céu lá para ver o que eu vi. Foi arrebatada, irmãos, às 3 horas da madrugada, no mês de abril do ano 2021. E digo para vocês que depois eu coloquei no Facebook, irmãos, que eu ainda não trabalhava no YouTube. E digo para vocês que se cumpriu. Tudo que o Senhor tem dado, muitas profecias, irmãos, que o Senhor tem dado na minha vida tem se cumprido. Porque Deus profetiza na minha boca. O homem, irmãos, na maneira dele falar, ele pode até ter um equívoco. De repente o homem pode até errar, o homem é falho, irmãos. Mas Deus não erra. Irmão, certa feita eu entreguei uma profecia de Deus para uma senhora no Facebook. Não sabia quem era, não conhecia. Ela apenas pediu solicitação de amizade para mim, eu aceitei. Ficou ali, reservada ali. Depois o Senhor falou para mim: sabe essa pessoa aqui? Entrega para ela uma profecia assim, assim, assim. Eu entreguei, irmãos. Ela ficou ali: meu Deus, mas como é que pode? A senhora não sabe quem sou eu, não me conhece. Eu falei: verdadeiramente não conheço, não preciso conhecer ninguém para enviar o que vem de Deus, porque Deus é quem profetiza na minha boca. Aí, irmãos, ela recebeu, entreguei à noite, irmãos. Quando foi no outro dia de manhã, eu fui olhar ali o Facebook, estava ali, ela tinha digitado bastante coisas para mim ali, estava escrito ali para mim assim: profetiza. Deus manda dizer para a senhora que a senhora tem uma causa na justiça e a senhora essa semana vai receber muito dinheiro porque a senhora ganhou a causa. Vai lá no banco, vai lá procurar esse dinheiro da senhora. Ela até falou: vai ao banco. Ela até disse: vai, desse jeito. Ela falou dessa forma assim: vai onde a senhora tiver que ir para receber muito dinheiro, profetiza. A causa da senhora está ganha. Eu falei para ela assim: minha senhora, não é a profecia de Deus. Justamente, minha senhora, porque eu não tenho causa nenhuma na justiça. Nunca coloquei causa na justiça para mim obter vitória agora, obter êxito, para mim ganhar a causa. Eu não tenho causa nenhuma na justiça, minha senhora. Aí ela falou assim para mim: então, profetiza do rei, Deus errou. Deus errou, Deus falou e Deus errou. Eu falei: minha senhora, o Deus que eu sirvo, qual profetiza na minha boca, não erra. Ele nunca errou. O homem pode até errar, o profeta pode até se equivocar mesmo sem querer e falar algo equivocado. Ele até pode, porque é homem. Porque é homem que perece. Mas o Deus que eu sirvo não erra, nunca errou e nunca errará. Portanto, a senhora está com falsa profecia e está repreendida em nome do Senhor Jesus. Foi, irmãos, com a autoridade de Deus. Deus me deu autoridade para fazer assim, para agir dessa forma. Porque era uma coisa ali que não era verdadeira, irmãos. Igual Deus diz lá em Deuteronômio, no capítulo 18, do versículo 18 ao 22. Ele fala ali sobre o verdadeiro profeta e sobre o falso profeta. Ele diz: quando eu enviar o meu profeta e ele falar no meu nome e você não acreditar, pedirei conta. Mas, porém, o profeta que presumir falar no meu nome, e naquele dia não acontecer e nem sucederá, se não foi eu quem falei, mas sim o tal profeta, e o tal profeta morrerá. Então, meus irmãos, para estar aqui na frente, tem que realmente ter recebido de Deus o dom da profecia. Tem que ter o dom, irmãos.
da profecia para entregar uma profecia aqui. Irmãos, quando o Senhor não me dá nada, eu me calo. Quando o Senhor me dá algo, eu já entrego, porque eu tenho toda a certeza de quem eu sirvo. Qual é o Deus que está na minha vida e que me formou no ventre da minha mãe com esses dons. Dom de revelação, irmãos. Dom de profecia e mais alguns dons que eu nunca comentei sobre eles. Há anos, irmãos, desde os meus 18 anos de idade, que os dons começaram a aflorar na minha vida. Eu já havia sido formada no ventre da minha mãe com esses dons, meus irmãos. Pela misericórdia de Deus, porque o dom não salva. O dom de profecia verdadeiro de Deus que está na minha vida não vai me salvar, irmãos. O dom verdadeiro de revelação a qual Deus revela as pessoas para mim não vai me salvar. Tudo vai se acabar. Eu que tenho que procurar a minha salvação, andar reto diante de Deus. E o Senhor também diz, vê a vida do profeta. Não é qualquer um que pode ir entregando profecia nessa terra, não, meus irmãos. Vê a vida do profeta. Perdoe, meus irmãos. Vê a vida do profeta. Se o profeta vive diante de Deus, se ele dá um bom testemunho, se ele não anda por aí promovendo escândalos, promovendo maldades, injúrias, calúnia e defamação na vida de alguém, se ele não anda aí de qualquer jeito com a vida torta, examinai primeiro a vida do profeta. Porque, irmãos, tem que examinar para ver se o Espírito vem de Deus. Examinai o profeta para ver se o que ele fala vem de Deus. Mas, irmãos, porém, irmãos, tem tantas pessoas julgando os profetas verdadeiros de Deus, colocando misturado junto com os falsos profetas, que são muitos, quantidade inumeráveis, cada dia crescendo mais, irmãos, o número de falsos profetas nessa terra. Mas eles colocam todos juntos e julgam todos juntos. Mas tem profeta de Deus na terra, meus irmãos. Tem profeta de Deus na terra. O feminino do profeta é a profetisa de Deus. Glória a Deus, aleluia. E digo para os irmãos assim, a ofensa que eu recebo aqui, meus irmãos, está muito grande, mas eu não me importo. Porque isso aí não me atinge, meus irmãos. Porque eu sei quem me levantou. Eu sei o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo. Eu sei quem me levantou nessa terra. Eu sei quem me levantou do ventre da minha mãe, irmãos. Que eu pequenininha crescendo já acontecia mistérios na minha vida. Se vocês assistirem meus vídeos, vão ver que um anjo me atravessou num córrego de um frigorífico. Vocês vão ver a profecia que eu entreguei para o meu pai no ano de 1990, 15 dias após se cumpriu. Vocês vão ver, irmãos, muitas coisas que eu relatei e tem mais coisas para relatar. Quando Deus der, eu relato mais mistério, irmãos. Mas esses dons que eu tenho não vai me salvar, meus irmãos. Só se eu for fiel a Deus de verdade. Todos os dons cessarão. Ficará somente a caridade. A caridade não vai acabar, meus irmãos. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz Deus. Passará o céu e a terra, mas a minha promessa não há de passar. Irmãos, na hora que o Senhor, não sei se esse vídeo vai caber, meus irmãos, mas na hora que o Senhor pediu para mim fazer algo para ele, falou, não vai dormir, vai sentar e vai falar o que eu mando. Olha aqui, meus irmãos, o Senhor tinha e naquele momento eu abri a Bíblia, o Senhor falou, é aqui que você vai falar, então eu não posso fugir daqui, meus irmãos. Deus vai falar com alguém. O Senhor manda aqui em Salmos, capítulo 69, Santo Eterno. Capítulo 69, meus irmãos, que diz assim, os sofrimentos de Davi prefiguram os do Messias. Capítulo 69, irmãos, lê aqui, ó, no versículo 33, 34 e 35 e o 36. Eu tenho que ler, meus irmãos, que o Senhor abriu a Bíblia para mim. Eu peguei na Bíblia e o Senhor trouxe essa palavra. Portanto, diz assim, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará a Sião e edificará a cidade de Judá
para que habitem ali e a possuam, e herdá-la a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. O Senhor trouxe essa palavra para alguém. Na hora que eu peguei na Bíblia, que o Senhor trouxe essa palavra aqui, meus irmãos, eu não procurei palavra nenhuma. Eu iria procurar assim, se Deus já me mostrasse, procure em tal lugar, mas a Bíblia foi aberta, o Senhor mandou eu ler aqui. O Senhor está dizendo com alguém, viu, com algum necessitado, aí o Senhor já está me revelando. O Senhor está me revelando uma casa, um lar de servos de Deus, Santo Eterno Deus. Olha, meus irmãos, a revelação do Espírito de Deus. O Senhor está dizendo que dentro da tua casa está tendo uma contenda tão grande, você com o teu esposo. Senhor, o Senhor revelou o nome de vocês. Não posso falar. Não falo o nome aqui. Já aconteceu de eu chamar por nome, sim. Se o Senhor ordenar, daqui a pouco eu falo. Mas o Senhor já me revelou. O Senhor me confirmar mesmo, eu falo o nome de vocês. Aleluia, Jesus. O Senhor me mostra que vocês não estão se entendendo mais. É um casal. E já é um casal de mais idade, vocês não estão se entendendo mais. Casal de servos de Deus. O Senhor diz que vai entrar na tua casa com libertação. Haja paz na tua casa, haja luz na tua casa, vocês servem a Deus. O Senhor mostra que vocês servem a Deus, mas a tristeza bateu o lar de vocês. O Senhor revela este casal para mim, exatamente nesse horário de 23 horas e 21 minutos. O Senhor me revela esse casal. Aleluia, Jesus. O Senhor mostra que a irmã, a senhora ora muito a Deus. A senhora diz, Senhor, o que está acontecendo no meu lar? Não era desse jeito há uns anos atrás. O Senhor diz que falta mais temor de Deus aí dentro. Falta mais obediência a Deus aí dentro. Quem revela aqui é o Espírito de Deus, não é mulher, não é a profetisa do rei. Não é mulher. Não é essa serva de Deus aqui, não. É o Espírito de Deus que me revela. Falta mais obediência nesta casa, diz Deus. Mas Deus diz que vai entrar com providência, haja paz na tua casa, haja luz na tua casa. O Senhor disse que vai trazer luz na tua casa, principalmente para vocês saberem que a revelação foi com vocês. Presta atenção, haverá luz na tua casa. Mas vocês não fiquem folgados com a vida, não. Deus vai mostrar o poder dele para vocês. Mas vocês buscam a Deus em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. O Senhor diz que não despreza seus cativos. O Senhor diz que a senhora e teu esposo estão cativos pela tristeza, a angústia, por muitas dúvidas que tem também das coisas de Deus. E não pode ter dúvida das coisas de Deus não, meus irmãos. A gente pode duvidar de tudo nessa terra, mas de Deus não. A senhora, viu? Ó, teu nome é Maria, viu? Maria, o Espírito Santo de Deus me mandou te chamar por Maria, irmã Maria. Sim. Irmã Maria. Haja luz na tua casa, irmã Maria. Que os raios do sol entrem na tua casa. Os raios do sol, com todo o calor que ele tem, entra na tua casa e queima tudo que não presta. Queima tudo que não presta na tua casa, diz Deus, viu? O Senhor não fala em vão não, meu irmão. Porque Deus salvará a Sião e edificará a cidade de Judá, para que habitem ali e a possuam, tá vendo? Para que habitem ali e a possuam, possua paz, alegria, possua felicidade, possua fé, possua confiança em Deus, esperança em Deus, salvação, para que você possua tudo isso aqui diante de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
E herdá-la a semente de seus servos, os que amam o seu nome habitarão nela. O Espírito Santo de Deus, que não se engana, me revela. Aleluia, Jesus. Me revela um irmão. Esse irmão, há pouco tempo você veio servir a Deus. O irmão poderia perguntar: servir a Deus aonde? Em qual denominação? Em qual igreja? O Espírito Santo de Deus me revela que você veio servir a Deus na Assembleia de Deus. Olha, irmãos, que aqui é a revelação de Deus, hein? Aquele que está sendo usado por Deus para entregar uma revelação, ele não fala aquilo que ele quer. Ele fala aquilo que o Espírito Santo de Deus manda. O Senhor não tem muito tempo que veio servir a Deus na Assembleia de Deus. Agora o Senhor está com umas dúvidas no seu coração. Será que eu permaneço caminhando no caminho de Cristo? Permanece, meu irmão. Fica firme, porque o Senhor está voltando, viu? O Senhor Jesus em breve voltará. Breve virá, breve virá. Breve virá o Senhor nas nuvens de glória, com seus anjos, arcanjos e querubins, e com a trombeta de Deus. Aleluia. Fica firme, meu irmão. Fica firme. Eu te chamo de meu irmão, porque os que servem a Deus na congregação são meus irmãos. E os que servem a Deus em outras igrejas e são fiéis a Deus são meus irmãos. Porque o Senhor não faz acepção de servos dele, viu? Não. O Senhor não faz. Quem faz acepção são homens. Homens acham: eu serei salvo. Eu sirvo a Deus em tal igreja, eu vou ser salvo, mas aqueles não vão ser. Vão ser salvos todos os que são fiéis e guardam os mandamentos de Deus em obediência. Mesmo com pouca força não negaste o meu nome, diz o Senhor. Mesmo com pouca força me serviu na terra. Mesmo com pouca força entregaste a tua vida nas minhas mãos. E eu estou convosco até a consumação dos séculos, diz Deus. Achambaramuri cantaranai. Horicantalamuri cantaranai. Santo Deus. Venho dizer para vocês aqui, meus irmãos, que cada vídeo que um servo verdadeiro de Deus grava, é ali com força de Deus. Deus dando força, Deus sustentando a gente para gravar um vídeo. Não é fácil, irmãos. Aí depois vem pessoas incrédulas que não servem a Deus, não têm temor de Deus. Pessoas deseducadas, maltratam um servo de Deus, ofende. Quer ser adivinho para adivinhar a vida ali daquele servo de Deus, maltratando, julgando o que eles não sabem, irmãos. Mas vão prestar conta diante do trono branco de Deus. Vão prestar conta diante do trono branco de Deus. Certa vez eu vi aí, irmãos, um homem de um canal aí, ele estava zombando. Como assim? Ele estava ali dizendo sobre duas pastoras que profetizaram, não sei, entregaram profecias e não se cumpriram. Eles estavam ali zombando, irmãos. Não pode fazer essas coisas, zombar. Não pode. Se aquele profeta não é de Deus, o povo sabe depois, irmãos, porque o que ele tem falado não se cumpre. Mas zombando dos servos de Deus, zombando assim de todos os profetas de Deus, colocando todos juntos. Eles não separam os verdadeiros. Tem os verdadeiros de Deus, tem maiormente a quantidade de falsos profetas. O Senhor diz que os falsos profetas aumentariam na terra. Mas portanto o Senhor Jesus Cristo levantou, irmãos, primeiro apóstolo, depois profeta. Assim que o Senhor levantou o profeta, o Senhor levantou a profetisa dele, porque a profetisa é o feminino do profeta. Vocês podem ver que tem pessoas que chamam a profetisa de profeta. Eu sou chamada de profeta. Aí eu falo para as pessoas: sou profetisa de Deus. Porque o profeta é o homem e profetisa é mulher, irmãos. Mas tudo bem, tem pessoas que chamam com respeito. E se me chamar com respeito, irmãos, eu atendo também. Irmãos, eu respeito a todos.
Mas eu fico indignada com pessoas que maltratam as pessoas que servem a Deus, maltratam aquele ungido de Deus. E eu tinha visto, irmãos, no canal esse homem falando dessas duas pastoras e zombando. Aí começou a zombar dizendo assim, depois eles dizem que não pode falar nada contra eles, porque Deus cobra, Deus vem cobrar. Aí ele zombou e disse assim, não toquei nos meus ungidos e nem maltratei meus profetas. O que o Senhor está dizendo aí é o que está na Bíblia mesmo. Não toquei nos meus ungidos, não maltratei meus profetas. E ele zombando, irmãos. Eu vi esse homem, nunca mais eu vi esse homem. Nunca mais eu abri um vídeo dele, foi a primeira vez, irmãos. Eu comecei a ver um pouquinho, era muita zombaria. Não julgue, não zombe. Espera ver se a profecia se cumpre. Se não se cumprir, não fui eu quem falei, mas sim o tal profeta. O tal profeta morrerá. Irmãos, me perdoe, irmãos. É que eu estou com o ventilador ligado ali. Está muito calor, então está vindo um ventinho bem frio em mim. Mas não tem que ficar sem, não pode ficar sem, irmãos, porque está muito quente o tempo, né? E aqui na cidade de onde estou falando é muito quente. Irmãos, eu fiz uma viagem de um estado para cá, para o estado de São Paulo. Precisamente agora não vai dar para me dar data, mas eu tenho até vídeo. Agora a filmagem que eu fiz dentro do avião, eu tenho lá no Facebook. Eu postava, né? Às vezes eu postava no avião que eu estava viajando. Então, irmãos, eu vou falar, vocês vão lembrar. Mas assim que aconteceu, eu coloquei também no Facebook uma mensagem em relação a isso. Fazia, irmãos, mais ou menos uns 10 minutos, eu calculo que uns 20 minutos que eu já estava decolando, o avião já estava decolando. O avião já estava nos ares, melhor dizendo, eu calculo uns 20 minutos. E começou uma chuva muito forte. Eu estava vindo de um estado aqui para o estado de São Paulo. Eu estava viajando para cá. Aí, irmãos, visto que, irmãos, eu sou do estado de São Paulo, eu sou paulista, irmãos. Para dizer melhor, para explicar as verdades melhor para os irmãos. E aí eu estava vindo do estado para cá, irmãos, e eu estava vindo da cidade de Petrolina, no Pernambuco, estava vindo para cá, melhor dizendo também. Eu começo a dizer as coisas, eu tenho que dizer só as verdades, irmão, e eu sou assim. Aí, irmãos, fazia uns 20 minutos que eu já estava nos ares, eu estava do lado da janela, eu percebi que começou uma chuva muito forte. A chuva estava muito forte e começou a cair pingos assim na gente, assim em mim, na gente, do ar-condicionado, irmãos. O ar-condicionado muito forte, começou a pingar alguma água do ar-condicionado. Aí quando eu olho assim pela janela, estava aquela chuva imensa. Aí, irmãos, de repente, estava sentada nessa aeronave, estava sentada eu na janela e um senhor no corredor. E aí, de repente, irmãos, eu vi que as minhas pernas ficaram assim, parecia que virou uma pedra. Meu corpo todo parecia que virou uma pedra, irmãos. E só meu pensamento que eu pensava, eu conseguia raciocinar e pensar, mas o corpo eu senti uma coisa muito estranha. E aí, irmãos, foi no tempo da pandemia. E aí, irmãos, como todo mundo de máscara naquele avião, toda hora as comissárias vinham ver nós para ver se também tirou a máscara, ali cuidando de tudo ali. E eu daquele jeito, irmãos, fiquei dura como se eu tivesse sido feita de pedra. E eu dava uma reparadinha, se olhar para o homem. Misericórdia, me perdoa, irmãos, eu espirrei, mas foi por causa do vento, viu? Ali do ventilador. Mas não tem problema não, vou continuar.
Aí, irmãos, naquele momento assim, eu me sentindo, eu dava uma olhadinha assim para ver se o Senhor, eu imaginava assim, ele está percebendo alguma diferença em mim. Da hora que eu estava sentada já, ele veio e sentou, né? Eu pensei, ele está vendo alguma diferença em mim. Talvez está vendo, não sei, né? Meu pensamento estava bom, irmãos, eu pensava. Aí eu pensava, eu não vou chamar a comissária para dizer nada para ela, porque agora na época de Covid, né? Misericórdia, né? E fiquei quietinha ali, clamando a Deus, mandando embora e falando, Senhor, eu não tenho medo de aeronaves, não tenho medo de avião, eu já viajei bastante, não tenho medo de avião, Senhor. Então o que está acontecendo comigo? Se eu tivesse medo de avião, eu ia entender por que eu estou parecendo uma pedra, meu corpo todo duro, minhas pernas endureceram, ficaram como uma pedra, irmãos, como se eu fosse construída de pedra. Eu falei, o que está acontecendo, Senhor? Aí eu orei ao Senhor e falei, em nome do Senhor Jesus Cristo, manda embora, Senhor, esse jeito que eu estou, essa coisa que eu nunca senti na vida. Manda embora em nome do Senhor Jesus. Aí, irmãos, na hora, aquilo, não sei nem o que era, irmãos, só sei que foi embora. Eu voltei ao normal de novo. Está perfeito, irmãos. Agradeci a Deus e a chuva caiu lá fora, irmãos. E aí, irmãos, eu retornei, vim para cá, aqui para o estado de São Paulo. Cheguei às 9 horas da manhã no aeroporto. Meus filhos foram me buscar no aeroporto, às 9 em ponto da manhã. E aí, irmãos, eu vim para casa, né, a casa dos meus filhos. Eu vim para casa. E aí, irmãos, o que aconteceu? Quando foi? Nisso que eu cheguei era no sábado. Tá lá tudo no Facebook relatado. Mas foi no sábado que eu cheguei. Aí, irmãos, quando foi mais tarde, eu olhei assim no meu celular, falei para minha filha, filha, aqui tá dizendo que essa cantora morreu de acidente aéreo. Que aconteceu, o avião caiu e ela morreu de acidente aéreo. Falei, filha, falei para minha filha, falei, Eduarda, falei o nome da minha filha, não tem problema não, né? A verdade é tão grande que do que a gente conta, que a gente acaba falando é tudo, né, irmãos? Aí eu falei, Eduarda, olha aqui dizendo que essa cantora morreu, o avião caiu. Mas falei, deve ser fake news. Porque é um tal de fake news, irmãos, de pessoas dizendo tanta coisa dos outros, tanto artista que morreram, depois não é nada, irmãos. Glória a Deus por isso, mas não é. É mentira, irmãos, mentira não é de Deus, irmãos. O Senhor Jesus Cristo diz que a mentira, ela é filha do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, irmãos. Aí eu falei, filha, tá tendo tanto fake news, tanta notícia falsa, que deve ser mentira. Aí minha filha falou, deixa eu ver, mãe. Aí ela pegou, já olhou no dela mesmo, no celular dela, ela falou, não, mãe, não é fake news, não. É verdadeiro, é verdade, caiu o avião dela, morreu, mãe. Eu não vou dizer o nome dessa cantora aqui não, viu? Não vou dizer o nome dela aqui não, porque também não há necessidade. Vocês vão saber quem é. Vocês já sabem quem é, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, tô entendendo. E o Senhor disse para mim, minha serva, você não se sentiu mal dentro do avião? Seu corpo não virou uma pedra? Falei, sim, meu pai. Ele falou, então, eu estava te mostrando o acidente que ia acontecer no outro dia. Irmãos, porque eu viajei durante a madrugada de lá para cá, cheguei às 9 da manhã, aqui, irmãos, em Presidente Prudente, vou dizer até a cidade. Comigo não tem história de nada não, irmãos. Eu sou real, sou verdadeiro em tudo que eu falo e não me custa nada dizer a realidade. E aí o Senhor falou para mim, você não virou uma estátua, como uma estátua de pedra? De sal não, viu, irmão? De pedra. Falei, foi, Senhor. Eu fiquei por uns segundos, uns minutos daquele jeito. Ele falou, então, você estava sentindo o acontecimento de hoje com essa cantora. Eu falei, meu Deus do céu. Depois, irmãos, eu cheguei até a relatar no Facebook, viu? Uma pequena mensagem ali, mas eu coloquei no Facebook. O Senhor tinha me mostrado, irmãos, o acontecimento que já ia acontecer no outro dia. Eu dentro da aeronave, o Senhor mostra que a outra aeronave ia cair.
Eu não sabia, irmãos, o que era. Porque se eu sei o que é, e Deus me manda, eu digo. Quando Deus me dá uma profecia, eu já entrego, irmãos. Quando Deus profetiza na minha boca, já é imediato. Se eu não posso entregar para a pessoa ali que está presente perto de mim ali, eu já procuro mandar pela rede social, irmão. Igual eu mandei muitas e muitas profecias de Deus, e todas tiveram cumprimento. As pessoas depois me entraram em contato comigo, dizendo: profetiza do rei. A senhora verdadeiramente é a mulher de Deus. A senhora verdadeiramente entrega o que Deus manda. Eu dizia sim, que pela misericórdia de Deus, Deus me ungiu no ventre da minha mãe, eu sei falar para as pessoas. Mas toda honra e toda glória é somente a Deus. Toda honra e toda glória, todo louvor, toda grandeza ao Deus que vive e reina por todo sempre. Nada de grandeza para profeta. Para profeta nada, para Deus tudo. Xandaracantarai. Para profeta fica assim algo, que Deus também dá alguma coisa para o profeta. Aleluia. O Senhor manda que respeitem o meu profeta na terra. O Senhor diz: respeitem, tem respeito com o meu profeta, mas não dá glória para o meu profeta, porque ele não tem glória de si mesmo. Toda honra e toda glória é minha, diz o Senhor. A minha glória a outro não darei, nem meu louvor é imagem de escultura. O Senhor não dá o louvor dele a imagem nenhuma de escultura. E a glória dele não dá a homem nenhum desta terra. Mas, portanto, tem enviado de Deus nesta vasta terra. Aleluia. Bem-aventurado, meus irmãos, é nós, se nós cremos que existe alguém de Deus nesta terra, que Deus pode usar. Aquele tempo, irmãos, quando Deus enviava um profeta, igual enviou na casa de Davi, para Davi ser ungido a rei. Quando Deus enviava o profeta estava vindo de muito longe. Hoje, irmãos, um profeta de Deus, estou falando o de Deus. Não estou falando falsos profetas, que Deus sabe quem são eles. Eu não estou aqui para julgar, esse é falso, aquele é falso, porque Deus não me colocou neste lugar de juiz. Quem sabe é Deus. Mas, meus irmãos, hoje o profeta ainda vai de avião, vai de outra forma, vai de navio. Às vezes precisa de ir para outro lugar, outro país, ele vai. Mas naquele tempo os homens de Deus, profetas de Deus andavam muito longe, irmão, no sol, na chuva. Mas quando chegava o profeta de Deus, alguém avistava o homem de Deus lá longe, irmãos, e já gritava e dizia: é de paz a tua vinda? O profeta dizia: é de paz a minha vinda. Mas tinha hora, irmãos, que eles diziam: é de paz a tua vinda, profeta. Ele dizia: não é de paz, é de guerras. Portanto, assim diz Deus: